Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Gapcast. Esse projeto que cada dia mais tem me encantado, porque não é só para você, é para mim também. Eu aprendo cada dia mais com cada convidado que eu trago aqui. Então, se você quer ajudar outras pessoas a também receber conteúdo rico, então compartilha esse link com o máximo de pessoas possíveis. Isso mesmo, aqui a gente está para contribuir. A ideia é a gente poder levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque hoje eu tenho um convidado muito especial, um convidado que faz toda a diferença no nosso dia a dia no mundo Gap. Você que já esteve no evento do Gap, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então hoje, conosco, um nosso mentor, uma pessoa que transforma a vida das pessoas que estão junto com a gente lá todos os dias. Eu já tô vermelho. Nos nossos eventos. Muito obrigado com você, Julinho. Muito obrigado, meu irmão. Lazinho, é um prazer estar aqui. É a realização de um sonho. Eu sou muito verdadeiro nas minhas palavras, nas minhas ações. E há 3 semanas atrás eu fiquei pensando que eu ouvi um colega meu aqui, o nosso amigo Faísca, que eu disse, cara, um dia alguém pode me convidar para um podcast. E aí, em menos de 3 semanas, eu recebi o convite e eu estou aqui e confesso que é uma sensação gostosa, mas é um desafio, porque está na tua frente, que é um grande líder empreendedor, um cara que mudou a visão de um empreender na área da educação física. Então, eu que vim dessa área também, estar aqui contigo, para mim, está sendo uma honra, de verdade. Para mim é um prazer, irmão. Obrigado de coração. Você que faz a diferença na vida de muita gente. Então, aqui só vem gente que faz diferença na vida dos outros. Então, que faz o negócio acontecer. E a ideia é exatamente isso, a gente trazer pessoas para poder contribuir, porque eu acredito muito nisso, né? A gente está até conversando agora há pouco, e eu falo muito que quando você encontra o seu propósito, encontra o seu porquê, né, fica muito mais fácil para você conduzir. E confesso que vendo você no palco ali, eu vejo que você faz aquilo com uma maestria, porque não, né? Algumas pessoas falam assim, é um animador, cara, que é isso? O que o Julinho faz, né, o que ele trabalha, as pessoas, o estado que ele consegue colocar as pessoas, né, realmente ele entrega uma mentoria no palco. Por isso que eu já falei, né, eu contratei o Julinho para uma coisa, ele entrega 2 vezes mais daquilo que ele traz todos os dias, mudando a vida. Eu recebi inúmeros feedbacks, né, de pessoas que, poxa, meu dia foi muito melhor por causa que o Julinho transformou ela. E, cara, como que você, né, encara isso? Você vê a pessoa dando esse feedback que você conseguiu transformar o dia e a vida da pessoa muitas vezes. Eu vou te dizer que quando eu escuto isso, eu fico meio desconfortável, assim, sabe? Mas a minha crença de que, cara, eu faço isso com muito amor. Né? Quando as pessoas me contratam para os eventos, eu entrego como se ele fosse meu, como se eu tivesse feito aquele evento ali. Então, eu quero que ele dê certo. Eu preciso que as pessoas que estejam ali tenham experiência, porque é o que eu falo todos os dias, né? Sobre experiência para o cliente. Então, ouvir das pessoas esse feedback me deixa desconfortável, mas me alimenta para continuar, para saber que eu estou nesse caminho. Porque o que eu vejo é, quando as pessoas falam sobre transformação, eu não preciso estar aplicando uma dinâmica emocional. Às vezes é uma palavra, às vezes é um movimento, é um toque, um abraço, é um olhar, e isso transforma as pessoas. Até num podcast, as pessoas vão olhar um bloco, uma frase que vai virar chave. Então, quando eu escuto das pessoas, tu enxerga na minha fisionomia, eu fico meio sem graça, né? Mas eu aceito e recebo aquilo ali com muito amor e carinho e vejo que eu estou no caminho certo, que o meu GPS está me levando para o caminho que eu quero chegar. Que quando eu entrei nesse mundo, o meu grande mentor, meu pai, olhou nos meus olhos e disse, filho, o dia que tu perdeu o frio da barriga para fazer o que tu faz, está na hora de abandonar, porque não faz mais sentido. Então, o pessoal entender o trabalho, a importância do trabalho que o Julinho faz, né, hoje, ainda mais completo, mas num evento como o nosso, por exemplo, um evento muito longo, é fundamental as pessoas entrarem em estado.
E o Julinho, ele é especialista exatamente nisso, em transformar aquela pessoa que às vezes está ali dormindo ainda, que nem acordou, né? Ou aquela pessoa que volta do almoço já, pô, cara, vou escutar palestra, vou escutar não sei o quê. O Julinho é responsável para colocar a galera num nível, né, de receber o conteúdo de forma com a devida excelência. Então, as pessoas que passam pelo Julinho exatamente recebem isso, recebem esse nível. Isso tem muita ligação com a educação física, muita ligação com a academia, ou seja, o professor tem essa missão dentro de uma academia, né, de encantar aquela pessoa, colocar ela num estado desejado, né? E como que você faz isso, Julinho? Como que você, primeiro, como que conta um pouquinho mais a sua história, como que você construiu isso seu hoje, que é muito peculiar. Poucas pessoas que eu consigo ver que faz esse tipo de trabalho que você faz. Eu costumo dizer que existe diferença entre animador e o que eu faço, né? O animador vai para o evento, ele vai fazer as pessoas baterem palma, pular, com o único propósito daquele momento, as pessoas se movimentarem para não dormir na palestra e ponto. Condução artística através do movimento, que é o que eu faço, foi eu que criei, eu trabalho além do movimento. Eu trabalho a questão emocional daquela pessoa que está no evento. A pessoa chega no evento, ela não sabe o que vai acontecer e ela precisa entrar na energia para que o corpo fique apto a receber os ensinamentos. Isso é fisiológico. Ponto. Fisiologia molda o ser humano. Então, eu entendi isso e criei essa técnica para trabalhar dessa forma. Óbvio, eu auxilio nas questões, se tiver um pitch para fazer, eu vou estar fazendo o seeding do evento, eu vou estar, como eu sou a linha de frente, porque entre o expert e eu sou o primeiro a aparecer. Então, eu faço essa mecânica de tornar essa imagem mais forte. Mas eu trouxe isso de dentro da educação física. Ali de 97 a 2010, eu trabalhei direto com educação física dentro das academias. Eu dava aula dentro das academias. Eu tinha uma academia que eu digo que eu dava uma palestra de treinamento diário, que era 160 pessoas todos os dias no ginásio comigo fazendo aula. 160. 160. Mas eu vou explicar por que era 160, né? Essa academia, ela tinha um valor lá embaixo, cobrava era R$10, vamos botar assim, por mês, então ele ganhava no volume. Então por isso que tinha tanto aluno assim. E eu fui vendo a característica de cada aluno que entrava. E aí eu tinha que criar uma mecânica que eu atuasse na comissão de frente da aula, na comissão dos fundos da aula e nas laterais. Porque são situações diferentes. Quem está mais na frente era mais ligado comigo. Nas laterais era mais ou menos. E no fundo estava chegando pela primeira vez. Então eu tinha que criar uma mecânica que envolvesse todo mundo. E como que eu criei essa mecânica? Eu fazia movimentos universais que todo mundo conseguia. Por quê? Quando eu fazia isso, as pessoas que estavam entrando se sentiam o quê? Acolhidas. Elas se sentiam confiantes e seguras para me dar a oportunidade de eu avançar no processo coreográfico. Quando eu vim para dentro dos eventos, eu comecei a trabalhar isso, mas eu senti falta de entender, de fazer um scanner emocional quando eu chego no evento, propriamente dito. Por isso que eu preciso fazer o briefing antes, para saber tudo que vai acontecer. E dentro da educação física, a gente usa uma coisa que se chama contagem musical, bloco, frase. E isso me auxiliou muito para trazer para dentro dos treinamentos, usar a música certa, na quebrada certa, na intensidade certa, para que eu entregasse o processo que o contratante estava esperando. E eu costumo dizer que quanto mais eu tenho domínio daquela ferramenta, mais eu posso ultrapassar os limites. E aí que vira o jogo. E como que você fazia na época de aula para trazer aquela pessoa do fundão? Porque a gente sabe, aquela pessoa do fundão é aquela pessoa muitas vezes que está ali se escondendo também. Sim. Né? Ela tem várias restrições dela mesma, né? Com ela mesma. E como que você fazia para trazer aquela pessoa do fundão para próximo de você? Aqui tem uma grande sacada para quem trabalha com aulas coletivas. Eu não tenho como trazer a pessoa do fundo para frente. Ela não vai vir. Ela não te conhece, ela não confia em ti. Ela está ali pela primeira vez, segunda, terceira.
E às vezes, por mais que ela te conheça há um certo tempo, ainda tem bloqueio de vir para frente, porque eu vou estar exposta. Eu levo a frente para ela. Eu vou mudando, eu mudava com as músicas, eu mudava à frente. Eu ia virando os 4 cantos da sala. Eu descia do palco e em cada canto da sala era um mini palco. Então, a pessoa que estava no fundo, automaticamente, ela tinha o momento que todo mundo leva para ela. Então, eu levava para ela à frente. Eu não trazia ela para frente, porque ela não ia se mexer. Então, eu trocava a frente, trocava o fundo, trocava o lado, e eu sempre consegui, nesses meus 27 anos que trabalhei com o movimento, eu sempre consegui quebrar essa objeção dessa forma. Quando eu vou para os eventos hoje, como eu quebro a objeção das pessoas que estão chegando pela primeira vez? Quando a gente começa a fazer a massagem com música. Porque daí é o primeiro contato com a musicalidade, para a pessoa entender que o processo vai começar. Cara, fantástico, fantástico. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ficar insistindo, né, e fazendo a mesma coisa, né? E a gente sempre fala que quando você faz a mesma coisa, a tendência do resultado é ser igual, né? E aí, quando eu falo isso é porque, não, eu quero trazer a pessoa lá do fundo, mas eu me mantenho no palco, me mantenho fazendo a mesma coisa, só tento chamar mais a atenção dela, gritar com ela ou brincar com ela. E, na verdade, você está colocando um ponto muito importante, né? Eu vou mudando as posições, né, até se encaixar melhor para cada uma das pessoas que estão na minha sala, né? E uma coisa que tu falou agora, que a pessoa que está lá na frente, geralmente, eu digo assim, quando eu dava aula, eu não ficava no palco. Mesmo com as 160 pessoas, eu descia e ficava no meio deles. Porque uma coisa que eu sempre tive para mim é, eu não sou a estrela da aula. Quem é a estrela é quem está fazendo o investimento, é o aluno. E eu ficava no meio deles, eu fazia parte daquele meio, não tinha aquele distanciamento, porque se eu crio esse distanciamento, eu nunca vou ter uma conexão com o meu aluno. Isso é um ponto muito importante, porque você traz, que acontece de uma forma muito comum nas academias, é o professor se colocar como uma estrela do jogo, né? E quando, na verdade, a estrela do jogo de qualquer academia é o cliente, né? Sem ele, não tem nada. Exatamente. Sem ele, não tem nada. E se a gente fizer um retrocesso para a pandemia, não tinha palco na pandemia. Não tinha palco, tinha professor dando aula no quarto de casa, no online. E aí não tinha glamour. E por que eu para dentro da academia eu vou voltar e vou ter o glamour? Entende? Uma das coisas que eu sempre falo, até para os meus mentorados que são profissionais de educação física, qual é a anamnese visual que tu faz do teu aluno quando ele entra? Como assim anamnese? Como estão os ombros, o olhar, a energia que ele chega na aula? Tu chega antes, tu pergunta como foi o dia dela? Ou tu chega em cima da hora, bota o play, me segue, bota o pause no final, vai embora e era isso. Porque aquele 1 quilômetro a mais, ou aqueles 5 minutos a mais que você não quer avançar, tá ali o resultado. Tá ali para o aluno ficar com você. Fantástico. A anamnese, o que você chama de anamnese corporal e mental daquela pessoa. Infelizmente, o que eu vejo é que as pessoas fazem anamnese física. E aquela padrão que tu pega, dá um Google, bota aí. Mas essa anamnese, para mim, que você está levantando, aliás, de uma forma muito pertinente, essa é a anamnese mais importante que existe, né, cara? Quando você faz a anamnese completa do perfil daquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa que está na sua frente, né? Entendendo quem é, o movimento que ela está fazendo. E o corpo fala, né? A gente já, né? Quantos e quantos livros a respeito disso, que o corpo fala mais do que a própria fala, né? Quando você entende, né, o movimento corporal de alguém, você consegue entender o perfil de alguém. Só que para isso você tem que estar entregue, né? E isso, para mim, é que eu vejo muita dificuldade em professores, no dia a dia, é de fato estar entregue naquela aula, estar entregue naquele momento, naquele movimento, e aí passa a não perceber as pessoas. Mas a justificativa que os profissionais usam é: eu não recebo para isso, eu estou ganhando pouco. Só que o que eu vejo é, qual é o bloco que você está se colocando? Eu falo para os meus alunos, meus mentorados da educação física, cara, vocês não são personagens. Vocês são treinadores comportamentais.
Esqueça essa nomenclatura agora e vão estudar outras ferramentas para vocês aplicarem e terem resultado. Vocês mudam o comportamento das pessoas. Às vezes eles não querem treinar, uma conversa vai lá e muda o jogo. Não quer treinar, no meio do treino a pessoa vai mudando a fisiologia. Quem que fez aquilo ali? Foi você que fez. Foi você que fez. Porque as pessoas vêm de uma batida meio maluca do dia a dia, que quando chegam ali é para ser aquele momento deles. E às vezes eles querem ser ouvidos. Eu escutava muito, quando eu atuava direto dentro da academia, que tem aluna minha que acha que eu sou psicólogo. Usa isso a teu favor. Escuta atenta, escuta assertiva. Usa a verbalização a teu favor, porque tu vai vender muito mais que só a série de treino, só a dieta. Você sabe que quando você fala isso de perceber quem está na sua frente, né? Eu, antes de ter a consultoria, eu fui gestor de algumas grandes redes de academias aqui em São Paulo. E um dia, quando eu iniciei numa rede aqui em São Paulo, falaram assim, tem um professor que é fenômeno. Ele tem, em todas as aulas dele, a aula dele está lotada. E era uma academia, uma grande rede, que as salas eram gigantes, então cabia em torno aí de umas 80 pessoas na aula. E todo mundo dizia que aquela professora era um fenômeno, né? E tinha sempre 80 alunos na aula. Eu falei, óbvio, eu adoro estudar quem é bom, né? E eu fui estudar. Resumo da ópera, em um mês eu demiti aquela professora. Por quê? Porque era uma academia com mais de 2.000 alunos, 2.000 e poucos alunos, e ela tinha, sim, sempre 80 alunos na aula, mas era sempre os mesmos 80 alunos da aula. Ou seja, ela não permitia que novos alunos entrassem para fazer a aula dela. Então, ela tinha um grupinho dela, fechado no grupo dela, e ela não permitia. Cada pessoa que ia fazer a aula, que era novo, se sentia mal, se sentia ruim, porque ela criou um grupo, ela criou uma tribo que era dela e não era da academia. É muito comum a gente ver isso, né? Muito comum o professor construir uma tribo que é só dele e não faz parte do negócio, e aí cria totalmente uma desconexão. E às vezes não por maldade, só por questão de não perceber o cliente, ou seja, ele cria uma tribo dele, que ele tem uma comunicação muito assertiva com a tribo dele, mas ele não se adapta. Então, muitas vezes é involuntário até isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes ele não se adapta ao todo, ou seja, ele não cria uma forma de se comunicar com outras pessoas. Acredito que você já deve ter visto isso por aí. Eu posso te dizer assim, eu vi e eu já fui assim. Você já foi assim? Eu já fui assim. Até 2013 para 14 eu ainda era assim. Eu tinha a minha tribo. E eu queria financeiramente ganhar mais. Só que como é que eu ia cobrar dono da academia para ganhar mais se eu não estava fidelizando o aluno? Eram os mesmos. E aí eu fiz foi meu primeiro treinamento comportamental que eu vi que, cara, aqui tem uma ponte que se eu trouxer isso aqui para dentro do que eu faço, eu vou começar a me diferenciar no mercado. Eu vou para ir para um outro nível. É aqui que está o meu buraco. Para eu poder ter um jogo com o dono da academia, eu preciso mostrar para ele que eu fidelizo todos os alunos que entram na sala. Porque se a gente perceber bem, foi daí que eu tive essa virada, eu sou uma microempresa dentro de uma empresa. Eu loco aquela sala por 1 hora. E eu recebo um percentual pelaquela sala. Se eu colocar X alunos e passar da meta, eu posso fazer oferta de querer ganhar X porcentagem em cima da aula toda. E foi isso que eu comecei a fazer. Mas antes de 2013... Cara, que legal que você acabou de trazer. A importância do professor entender que ele está terceirizando aquele espaço. Mesmo aquele que ganha hora-aula. É importante a pessoa entender isso que o Juninho trouxe. Você que ganha hora-aula, é importante entender isso. Porque se você, que ganha hora-aula, começar a entender que você é uma empresa, dentro da empresa para a qual você presta serviço, muda o jogo. Porque você começa a perceber e falar, não, peraí, assim, como uma empresa, isso aqui cabe X pessoas, mas eu consigo atrair quantas pessoas que eu consigo fidelizar? Bom, eu consigo fidelizar mais, eu consigo gerar uma lucratividade maior para a empresa para a qual eu estou prestando serviço. Nada mais justo do que eu também querer mais. E aí a questão da valorização.
Mas aí você precisa entender também de business, né, cara? E uma coisa assim, ó, sabe, que eu acho uma loucura, que eu já conversei com outros profissionais e perguntei por que não abre um CNPJ? Ah, não, porque daí eu vou ter que pagar a taxa, vou ter que pagar, vou ter que pagar o imposto, não sei o quê. Ok, não, tudo bem, eu super entendo essa mentalidade de escassez. Mas, quanto que tu paga para academia? Porque tem uma taxa de personal. Tu não paga para academia uma taxa? É como se tu estivesse pagando o imposto. Entende que a tua visão de empreender, ela tá fechada? E aí eu quero cobrar uma hora aula de personal que me dê mais vantagens e eu tenho que tirar dessa aula de personal a porcentagem da academia e aí o que sobrar é meu, mas eu quero entregar um treino copia e cola. Então, se eu sentar e ligar os pontos, eu vou perceber que eu, como empresa, preciso faturar quanto? Qual o profissional de educação física já sentou e pensou sobre faturamento? Porque se alguém fez isso, coloca na descrição desse vídeo do YouTube, porque eu quero conhecer. Porque os que eu conversei até agora, faturamento, na minha aula é tanto, eu tenho tantos alunos, tenho que pagar isso. Não abriu a mente para a questão de empreender. Por isso, quando eu falei aqui no início que tem uma pessoa fora da curva que abriu um mercado que eu chamo de mar azul dentro da educação física, de entender que todo profissional ele merece ganhar mais, mas ele tem que trabalhar como business. Sem dúvida. É o que a gente fala, né, Julinho? Você vai ter resultado positivo desde que você entenda que você que hoje tem a cabeça de CPF, você precisa desenvolver ferramentas de CNPJ. Se você não desenvolver ferramentas de CNPJ, dificilmente você vai dar um passo além. Se você continuar ad eterno com a cabeça de um CPF, você vai ter os resultados que você tem hoje. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa entender e desenvolver ferramentas de CNPJ. O que é ferramenta de CNPJ? É pensar como empreendedor, é pensar em faturamento, é pensar em lucratividade, é pensar em despesa. Então, é pensar em como atrair, em como reter cliente. Então, isso é cabeça de CNPJ. Né? Agora, se você entende que o seu único papel é ganhar o seu salário no final do mês por causa das aulas que você vai dar ali, eu dou 2 ali, dou 3 ali, principalmente aulas coletivas, né? Que a pessoa, eu falo muito, né? Que eu admiro muito o profissional de aulas coletivas, né? E eu fico me perguntando o que é do joelho dele depois dos 35, 40 anos. Bom, então isso eu posso falar, né? Eu tenho 46 anos, eu nunca tive problema no joelho, eu dava 13 aulas de dança. 13 aulas de dança. 13 aulas de 13. dança. Eu trabalhava de domingo a domingo. No sábado, eu trabalhava numa empresa de animação de festas, de 15 anos, casamentos, barman, que eu dançava das 10 da noite às 6 da manhã. Pegava a estrada, voltava para casa, dormia até as 5 da tarde, domingo, ouvíamos que o Fantástico ficava brabo, já levantava na segunda para começar às 8 horas da manhã, estava dançando. Você fez alguma coisa específica para nunca ter problema? Porque é uma raridade isso no mercado. Eu vou te dizer assim, eu sempre treinei. Tá. Eu sempre treinei. Mas eu não fazia perna. Não fazia agachamento, porque eu achava que aquilo ia me prejudicar. Eu comecei a treinar perna de 2 anos para cá. Não, e é muito importante você estar trazendo, porque assim, um profissional de educação física tem que entender que ele tem que cuidar do todo. Né? E uma das coisas dele é cuidar do próprio corpo, Sim. que é uma das principais ferramentas que ele tem, né, inclusive. O que eu digo sempre, né? Você tem que cuidar do ser como um todo. E aí por isso que eu falo, você desenvolver habilidades em todas as áreas desse ecossistema que vai fazer você ter resultado. Né? Então, desenvolver todas as habilidades. E aí, entrando nisso, aproveitando que a gente está falando de desenvolver todas as áreas, eu brinco com o Julinho nos bastidores, que assim, um dos caras mais elegantes que eu conheço, né? É ele. Eu venho da educação física, né? Então, nós que somos da educação física, eu sempre fui muito acostumado, né, a
tá de bermuda e tal, né? Até por causa do treino como atleta. Mas o Julinho é um dos caras mais elegantes que eu conheço. Né? Então vocês estão vendo, tá personalizado ali o logo dele, tá tudo personalizado. Ele vai para os eventos, para cada dia, só para vocês entenderem, para quem não conhece ainda o movimento GAP, né? Os nossos eventos, a gente faz imersões, né? São 3 dias intensos, começa às 9 horas da manhã, vai até às 9, 10 horas da noite. Então são 3 dias de muito conteúdo. Para cada dia ele tem um uniforme diferente, uma coisa diferente, um detalhe diferente. E, cara, na verdade eu admiro muito isso. Eu acho isso fantástico, porque é a sua marca que você deixa, né? E quando que foi que você começou a despertar essa marca, começou a entender que você era um business e começou a cuidar disso, né? Ou seja, transformar você numa Ferrari, né? Eu falo muito disso, cara, que eu agradeço muito a um cara chamado Professor Xavier. Em 9 de agosto de 1997, não, 96, eu fui admitido numa academia para dar aula. Fui substituir uma professora que era a mais foda do horário. 7 da noite, aula de aeróbica, para quem não conhece vai pesquisar na internet. Aula de aeróbica, aula mais lotada. E lá nessa academia, quando ia alguém substituir, as pessoas não gostavam e saíam. E aí essa professora estava doente e o dono da academia, o gerente, falou: Julinho, tu tem como dar essa aula? Eu disse: cara, velho. Tá, vamos lá. Pergunta se eu tinha dado aula na vida. Não tinha? Não tinha dado aula na vida. Eu dançava e tudo, mas não tinha dado aula na vida. E aí eu pensei, cara, todo mundo que veio substituir, as pessoas saíam porque as pessoas davam a aula delas. Eu vou dar a aula da professora. Eu vou inverter os movimentos. Vai ser a mesma passagem, mas eu vou inverter. Beleza. Eu tô na porta, tremendo. E esse professor Xavier olhou para mim, dava aula antes de mim, aula de step, e ele tá com medo, né, Julinho? Eu disse: eu tô morrendo de medo, porque é a turma mais casca da academia. Se eu der uma aula ruim, eles vão sair. E aí ele falou bem assim para mim: a primeira coisa que tu tem que fazer é ser tu. As pessoas têm que gostar de ti. E todo lugar que tu for dar aula, tu tem que mostrar a tua essência. Sem ela, tu vai se perder no caminho. A maneira de te vestir é diferente. Naquela época, eu usava umas calças mais largas com a bandeira dos Estados Unidos, aquelas de bodybuilding. Eu usava cropped, porque eu tinha o abdômen lá pra dentro, novinho, né? Todo gás. Zero. Aqui, cropped e bandana. Era assim que eu dava na academia. E ele: tu não pode mudar a tua essência. E dali eu entendi que se eu quiser chamar a atenção do meu cliente, para ele me abrir a oportunidade de uma conversa, quando ele me enxergar e dar o primeiro passo, eu vou entrar no assunto. Por exemplo, eu vim para cá agora, no hotel que eu tô lá onde que eu tô hospedado, eu tô no elevador, tinha uma senhora lá dentro, ela olhou para mim e falou assim: tu é músico? Tu é pagodeiro? E eu disse: não, eu sou treinador comportamental, sou professor. E aí ela ficou me olhando assim: ah, mas tu tem todo o jeito de artista, né? Mas é essa a mecânica. Talvez, se eu entrasse como uma pessoa normal, a senhora não ia falar comigo. A senhora não ia perguntar o que eu faço, para eu poder te apresentar o que eu faço com o meu produto. E assim eu consigo fazer a minha venda do meu produto. E aí eu entendi que dentro desse mercado, se eu trabalhar a minha essência, vir com ela à tona, as pessoas vão me ouvir. E daí, a partir desse princípio, eu sempre me vesti da forma que eu me visto hoje. Eu gosto de brinco, eu gosto de colar, eu gosto de relógio, eu gosto de pulseira, tênis, então, eu gosto de tênis, gosto de sapato, roupa. Eu gosto de me vestir dessa forma. E quando eu vou para os eventos, eu tento me vestir no padrão que eu sigo o brand do evento, das cores do evento, mas que eu não tenha que quebrar o meu padrão de me vestir. Quando eu comecei, eu trabalhava numa empresa que todo mundo tinha que estar de preto. Eu disse: por que eu tenho que estar de preto?
Não faz sentido. Eu não estou atrás na produção. Eu estou no palco. E se eu estou no palco, eu estou trabalhando do lado do artista. E aí que eu comecei a virar a chave. E comecei a trabalhar a minha roupa conforme o evento que eu ando. Mas tu me vê durante o dia para ir treinar na academia. Eu escolho a roupa que eu vou colocar. Não é eu boto qualquer short, regata e vai. Eu escolho a roupa, o tênis tal, a legging tal. É você isso. É você. É a sua essência. Ou seja, você não cria uma fantasia a cada... Não, é a sua essência. Dá para perceber isso nitidamente. Ou seja, esse cuidado, né? Eu falo que eu preciso ter uma aula com você, né? Nesse lifestyle, porque realmente... E é muito legal, cara, porque realmente, né? Deixa... Porque abre o caminho na minha percepção, né? Na minha percepção, abre o caminho quando você cuida de cada detalhe, né? E você é um cara que cuida de cada detalhe. Então, abre, porque você sempre vai ser lembrado. Né? No máximo, eu falo assim, cara, aquele cara do chapéu e tal, não sei o quê. Né? Então, quer dizer, sempre vai deixar uma marca, né? Eu acho que isso é muito importante, é deixar a marca, o seu legado, aquilo que você realmente trouxe, né? A sua comunicação. Claro, óbvio, não serve você só ter a embalagem, mas não ter o produto. Isso é o fato. Isso é muito importante. No seu caso, você tem tanto a embalagem quanto o produto. Né? Não adianta também, não, peraí, então o importante é me vestir bem ou ter um estilo, mas não preciso me preocupar em... Não. Né? Acima de tudo, o Juninho é um profissional, como eu já falei aqui, maravilhoso. Então ele tem uma grande embalagem, ou seja, que deixa uma marca muito forte, né? Mas ele também tem muito conteúdo. Porque a embalagem, obviamente, vende. Só que daí só vende uma vez, né? Sim. Se você não tiver conteúdo, ela vende uma vez só. Né? E foi essa percepção que me fez chegar hoje no patamar de ser realmente especialista em impactar vidas através do movimento. Eu criei um produto que eu utilizei, testei assim mais de 8 anos fazendo coreografia para casamento, que é fazer qualquer pessoa em menos de 5 minutos sair dançando. Qualquer pessoa. Menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos. Qualquer pessoa eu consigo fazer dançar. Porque tem diferença entre dançar e performar. Performar, que eu olho na dança lá do Faustão, isso é performance. Dançar, se movimentar, é o ato de você sair de um lugar para um outro com ou sem som. E quando eu trabalhava com coreografia de casamentos, 15 anos, o meu investimento era totalmente fora dos padrões, porque era essa a promessa. Se eu não te entregar o trabalho coreográfico ensaiado, memorizado, em 5 aulas, eu devolvo todo o teu investimento e mais R$500. Eu entregava em 3. Você tinha essa promessa para os caras. Eu entregava em 3. Eu faço qualquer... Lazinho, qualquer pessoa. Pode dizer assim, eu não junto os 2 pés, não adianta, não tenho ritmo. Eu te mostro que em 5 minutos eu te boto no jogo. Por quê? Porque eu trouxe os princípios de metodologia de coaching, de treinador. Fazer a pessoa se sentir segura no ambiente seguro. Eu não ensaiava com as pessoas na academia. Por que não? Porque todo mundo via. Eu ensaiava no espaço da pessoa, na casa da pessoa, onde ela se sentia bem, se sentia confortável, segura. Eu já não chegava fazendo coreografia, chegava brincando, conversando. Não, mas você tem uma facilidade gigantesca. O que eu tive de feedback de pessoas que falam assim, pô, cara, mas eu sou tímido e tal, não sei o quê, mas, pô, é gostoso o que o cara fazia, era legal o que o cara fazia. Cara, realmente começava o dia diferente, pô, depois do almoço dá aquela moleza, pô, vinha uma coisa diferente e tal. Você realmente tem uma habilidade de fazer pessoas que são tímidas, que são, né? Mas eu acho que entra muito nessa questão de você perceber cada um, né, cara? Você é um cara que ali... Né? Porque, para mim, fazer o que você faz é um desafio gigantesco. Os eventos menores que a gente faz, que a gente tem que entrar
né, sozinho, sem apoio, né, cada um entra de uma forma, né, cara? O legal para mim de ter você é sempre que você deixa todo mundo num estado muito equalizado, né? Quando eu tô sem você, as pessoas, cada um entra de uma forma, né? E é o que acontece com você, ou seja, quando você entra para fazer qualquer tipo de evento, cada pessoa está no seu estado. Sim. Né? E é isso que é interessante as pessoas entenderem, porque, cara, a pessoa pode ter acabado de receber uma ligação que ela não gostou, ela acabou de receber uma mensagem, que é muito mais comum, uma mensagem no WhatsApp que ela não gostou, ela acabou... E aí você tem que receber aquela pessoa, né? Entender aquela pessoa no olhar, porque não tem como você num palco sair para ficar falando com uma por uma, no olhar e perceber e ter feeling. Isso é muito da sala de aula, né? Isso é muito da sala de aula, que a importância do professor perceber o cliente, entender a necessidade do cliente e trabalhar de acordo com a necessidade num grupo, né? Esse é um grande desafio. E isso você faz com uma maestria que é sensacional. O que você acredita hoje, o que você entende, né, que fez diferença na sua vida foi a questão dos treinamentos comportamentais, que você foi aluno, é isso? Isso mudou completamente da água para o vinho. Completamente da água para o vinho. Até 2013, a minha vida financeira, emocional, era um caco. Eu sempre vivi bem da minha profissão. Eu sempre fiz os meus cursos, paguei meus cursos, sempre tive dinheiro, consegui comprar carro. Só que em 2013, eu estava com 30 e poucos anos, e aí aquela fase que o homem olha para frente, e aí como vai ser os próximos 10, 20 anos? Aí eu chegava na academia e via os caras dando personagens com 50, 60 anos fazendo a mesma coisa. Eu disse, eu não quero isso para mim. Os caras da dança ali dando aula de salão. Será que eu quero isso para mim? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com um treinamento comportamental, sobre metas, sobre quadro de visão, e a minha mente fez... 2013, eu fiz um treinamento, em julho de 2013, saí desse treinamento e eu decidi, eu vou para fora do Brasil. Eu nunca tinha ido. Vou para fora do Brasil. Entrei no famoso Facebook, me aparece lá um panfleto de um evento de dança jamaicana lá na Rússia, em Moscou. 21, 22 e 23 de fevereiro de 2014. De julho a fevereiro é menos de 10 meses, né? E aí? Vamos embora, vou dar o jeito. Tinha que conseguir 14 mil reais para ir. Usei todas as técnicas que eu aprendi no treinamento. Estava lá em Moscou, fazendo o curso, sem falar uma palavra em inglês, sem falar uma palavra em russo, sem nunca ter saído para fora do Brasil, sozinho. E fui. Tinha um amigo meu que morava na minha cidade, estava lá, que daí me acolheu e aí me ajudou a fazer as coisas lá. E ali eu vi, cara, é isso aqui. Se eu continuar no ambiente que eu estou vivendo, eu vou cada vez mais para baixo. E aí eu entendi. O ambiente que você vive, ele molda os seus resultados. Ponto. E aí o jogo começou a virar. Fiz um treinamento, fiz outro, e aí fiz especialização, aí me tornei coaching, aí me tornei treinador. E nisso me chamaram para ser treinador mental da Seleção Brasileira de Patinação. E ali o mercado abriu mais ainda para eu ir para esse nicho. Porque eu peguei a Seleção Brasileira de 19º no ano. No ano que eu peguei, deixei elas em 7º. No ano seguinte, em 5º. Nossa Senhora. E aí, quando eu fazia os trabalhos, eu não fazia os trabalhos com ela, eu fazia com os pais. Que era o ambiente da casa delas. Fazia com os pais. Cheguei a fazer treinamento comportamental com as atletas, mas os pais, eu fiz muita coisa com os pais, para eles entenderem que as crenças deles estavam prejudicando. Então, todo esse jogo, tudo isso me ajudou muito. E eu fui trazendo essa carga para o que eu faço hoje. E eu vou te dizer assim, a cada semestre, ou a cada ano, que eu estudo coisas novas, e eu vejo que o nosso mercado, o mercado da atividade física, da educação física, da dança, é um mercado
que ele te dá 1000 possibilidades de você viver financeiramente. Só que você tem que sair da casinha. Você tem que sair desse ambiente e procurar um ambiente onde as pessoas vão te mostrar as possibilidades. É desafiador. Porque se tu vive num ambiente onde a escassez é muito grande, tu não vai querer sair para buscar. Para mim, no início, foi desafiador até encontrar esse treinador que me ajudou em 2013. Mas quando eu saí, eu não voltei mais. Só que uma coisa que eu posso deixar aqui de lição para a vida é quando você toma a decisão de mudar os seus resultados, você vai ficar sozinho. Porque você vai ter que abdicar de coisas, de pessoas e situações para alcançar o teu resultado. E aí está o grande desafio, né? Porque é óbvio, se você mudar o estado que você está hoje, né, com certeza você vai mudar as pessoas que estão do seu lado. Né? E muita gente não quer se afastar, né, daquela pessoa, daquele peso, daquele, né, que está junto com você. E seus resultados, e não dá, gente, é importante entender isso, não dá para você mudar resultado, continuar fazendo a mesma coisa que você faz, ou principalmente andando com as mesmas pessoas que você anda. Né? Ah, Lazinho, significa então que a gente vai ter que, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu não vou mais ter relacionamento com eles. Não, não é isso. As pessoas misturam as coisas. É porque tem muita gente radical que fala assim, ó, não, porque você agora não tem mais conversa. Não. Os meus irmãos até hoje não sabem o que eu faço. Meu pai faleceu acreditando que eu dava aula de dança. Só que eu não dava aula de dança de 2018 para frente. Eu não abandonei meu pai, mas pelo contrário, eu dei uma condição muito melhor para a velhice dele até ele falecer. Eu tenho, vou falar agora, hein? Eu tenho uma filha de 24 anos e uma neta de 4 anos. A minha filha está indo pelo mesmo viés que eu comecei. Então acho que eu cheguei e disse para ela, filha, isso aqui é só um tempo, tu vai ter que pensar na frente o que vai fazer depois. Claro que não. Porque para ela o jogo pode mudar. Eu não abandonei os meus amigos. Eu falo, um pouco de droga e um pouco de salada. Quando eu quero não fazer nada, eu tô com os meus amigos, falo um monte de besteira, mas aquilo para mim é o que é. E quando eu tô contigo, com a galera de evento, que daí é salada, a galera tá falando de coisas produtivas, é um outro jogo. Dá pra performar. Agora, isso que tu falou, às vezes as pessoas são muito radical, né? Não, então agora eu não quero minha família, agora... E não sabe respeitar os papéis, né? Eu acho que o grande conflito está em respeitar os papéis, né? Porque o que eu vejo muito no conflito nesse sentido é o quê? Por isso que eu falo desse radicalismo que eu tiro totalmente do meu mundo. Que é o quê? Você chegar e querer impor a sua verdade para as outras pessoas que não estão preparadas para escutar a verdade. E nem querem escutar aquela verdade. Ou seja, você descobriu a sua verdade. Tá tudo bem, é sua verdade. E você precisa entender que é a sua verdade. Quando você tiver, né, ali é como a inversão de valores ou a inversão de papéis, principalmente, né? Você precisa entender que quando você é filho, você precisa se pôr na posição de filho. Quando o que eu vejo muito filho querendo se pôr na posição de pai do seu próprio pai. Eu fiz isso. Né? E aí, esse é um conflito. Você já fez isso? Eu fiz isso antes de entender esse mundo de hierarquia, de honrar os seus ancestrais, que a gente aprende nos treinamentos. Eu fiz muito disso até 2016 ali. E aí eu tive uma conversa com meu pai e disse, pai, eu quero só ser filho. Não quero ser teu pai. Meu pai teve um câncer de próstata em 2015 e 2016 e a gente ficou muito junto ali. Foi a primeira vez que ele falou eu te amo, olhando nos meus olhos, me abraçando. E aí eu disse para ele, eu quero ser teu filho agora. Nós vamos passar junto isso, mas eu quero ser teu filho. E aí, óbvio, no final da vida dele ali, ajudei ele financeiramente, comprei as coisas que tinha que comprar, os remédios, porque essa é a nossa missão como filho, né? Cuidar de quem cuida da gente. Uhum. Mas não tomar as decisões. Por exemplo, ele não queria caminhar na esteira, porque ele tinha diabetes, estava ficando já com a perna escura, e tinha que caminhar. O médico, não, você tem que caminhar.
E aí todo mundo, vamos fazer uma vaquinha para comprar esteira. Não precisa fazer uma vaquinha, eu compro a esteira. Só quero saber se eu vou comprar a esteira e ele vai fazer. A gente vai comprar porque ele pediu ou porque a gente está obrigando ele? E eu falei, pai, tu vai fazer a esteira? Não, olha nos meus olhos e diz, tu vai fazer, eu vou comprar. Não, vou andar aqui no pátio. E aí deu até uma discussão interna, eu disse, cara, deixa ele decidir a vida, porque isso para ele é uma honra. Ele é nosso pai. Ele decidiu isso. E eu falei para ele, a sua decisão tem uma consequência. Eu não disse assim, não, tu vai fazer, porque... Você querer ser o pai dele. Né? É a mesma coisa que você quer ser amigo do seu filho. Não dá para ser amigo do seu filho. Não. Você é pai do seu filho. Não dá para ser amigo. Ah, mas é bonito falar que eu sou amigo do meu filho. Não, cara. Você não vai ser e não deve ser amigo do seu filho. Por quê? Porque amigo, né? Qualquer um pode abandonar. Agora, pai nunca vai abandonar. Então, como que você quer se posicionar na posição, colocar na posição de amigo? Você vai abandonar seu filho algum dia? Cara, é uma coisa muito louca isso, porque 2 dias atrás agora, eu estava em Floripa, fiz um bate-volta para jantar com a minha filha, ela me ligou, queria conversar comigo, eu saí de Porto Alegre para Floripa, 6 horas. Peguei um trânsito do cão, fui jantar com ela, e aí ela conversou um monte de coisa comigo, assim, e tocou nesse assunto. De que, ai, pai, que bom que tu me ouve, bom que tu é meu amigo. Eu disse, não, nunca vou ser teu amigo. Eu vou ser teu pai. Sempre vou ser teu pai. Porque todos os amigos que tu teve, quais deles estão contigo hoje? Quantos tu levantou e quantos te pegaram pela mão? Teu pai nunca vai te abandonar. Nós somos separados, né, minha mãe dela. Mesmo na separação, nesse distanciamento físico, eu fui buscar tudo para te dar o aporte. Só que para te ver, Lazinho, como o homem lá de cima ele não brinca. Eu perguntei para ela, filha, você está trabalhando bastante? Tô. Tá dançando? Tô. E a Celeste? Tá conseguindo ficar com a Celeste? Tua avó tá cuidando da Celeste, né? Tua mãe tá cuidando da Celeste. Porque tu não tá tendo tempo, né? Porque tu tá buscando o quê? Os teus sonhos, né? Tá vendo o que eu passei? Para hoje eu estar aqui contigo, para a gente estar aqui nesse ambiente, eu não estou nem preocupado com quando eu vou gastar, de eu vir até aqui passar 2 horas contigo. Fiquei 6 no trânsito, vou ficar 2 horas contigo, vou voltar para casa. Por isso que eu digo, eu sou teu pai, não teu amigo. Nenhum amigo faria isso. E é isso, é importante entender. Isso em todas as áreas, gente. A gente fala no lado pessoal, porque a gente acabou de falar aqui de pai ou de filho, né? Mas isso tem que entender que cada um você tem que respeitar o seu papel. Por exemplo, você que é dono de uma academia e é professor ao mesmo tempo, tem momentos que você tem que exercer o papel de dono, tem momentos que você tem que exercer o papel de professor. Ah, não, eu só sou gestor. Beleza. Então, eu tenho que exercer função de gestor. Ah, mas eu sou amigo dos meus colaboradores. Não, cara. Também ser amigo de colaborador não adianta. Você não é amigo de colaborador. Né? Isso vai gerar uma frustração gigantesca para você. Nossa! Né? Isso com certeza vai vir a gerar uma frustração gigantesca. Você pode montar parcerias com os seus colaboradores. Né? Mas amigo é outra coisa. Por quê? Porque você vai precisar tomar decisões difíceis por dentro do seu negócio. E aí, decisões que talvez não satisfaçam as pessoas. Só que se você for encarado com um amigo, a pessoa vai confundir as coisas e falar, pô, peraí, como meu amigo não tomou uma decisão que me favoreceu, acabou tomando uma decisão que favoreceu a empresa. E é isso. Que amizade é essa? Não, né, cara? Só um pouquinho, né? Aqui é minha fonte de renda, aqui é o que eu salvo vidas. Isso aqui eu salvo a minha vida e a vida dos meus colaboradores. Eu não posso levar isso aqui como um jogo de futebol na várzea com os meus amigos. Não tem como. Não é funcional. E uma coisa que eu vejo muito dentro desse mundo da educação física é que tem academias que não explicam nem o processo para os colaboradores, não tem treinamento de visão, missão e a organização. Tipo, abriu academia, bota instrutora, secretária e vai fazendo giro, e era isso. E não investe na joia preciosa, que é a experiência
para o cliente que vai manter aquilo ali vivo para salvar as vidas do ecossistema. É aquela velha coisa, né? Você vende o quê? O que você vende para a pessoa? Você vende musculação, ginástica, dança, ou você vende a solução de um problema, né? Então, você é dono de uma academia, você é professor, você vende o quê? Você vende a sua aula de ginástica, você vende a sua aula de dança, ou você vende a solução para um problema do seu cliente? Cara, eu treino numa academia, o nosso olho vai ficando treinado, né? A gente que trabalha com business, a gente olha tudo, tu tá vendo conteúdo. E eu treino numa academia, velho, que eu fico olhando as televisões que passam as coisas lá, e aí é só desgraça. É só desgraças e os produtos da academia. E aí eu penso, como eu quero atrair meu cliente se eu não mostro resultados reais nos alunos que frequentam a academia? Por que que eu não crio um sistema que eu possa estar mostrando para todo mundo o quanto se faz importante não só vir fazer musculação, não só vir fazer aula de dança ou aula de ginástica. E aí eu tô treinando e cara, se isso aqui fosse meu, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo outro. E agora a academia que eu estou trabalhando, eu cheguei ontem para treinar, tinha 300 pessoas às 9 da noite. Eu disse, nunca aconteceu isso, daí eu perguntei para o instrutor. Não, é porque daí fizeram a velha e boa promoção, aquela. E eu disse, tá, mas os aparelhos vão durar até quando? Até quando os aparelhos vão durar em funcionamento? Daqui a pouco vai ter aquele monte de plaquinha de manutenção. E aí como é que faz? Mas é que algumas academias ainda, Julinho, infelizmente, cara, a gente fala de academia, mas isso pode levar para vários mercados. Muitas academias até hoje ainda cuidam do seu negócio por dois fatores. Primeiro, número de alunos. Acha que isso é um ponto importante. Segundo, faturamento. Então eles tocam o negócio para saber se o negócio está bom pelo número de alunos ou pelo faturamento. E aí, a coisa mais importante, que é a lucratividade, fica totalmente para trás. Não faz sentido, porque eu posso ter uma academia com menos alunos, pagando mais, tendo mais resultados, o que eu chamo de cliente ideal. Porque a burrice é eu pegar uma rede, jogar no mar e pegar tudo que vier. A bota, a geladeira, a isca que sobrou. E uma coisa é eu jogar no mar e pegar o peixe que eu quero. Mas você sabe, cara, a gente trabalha com academias há 16 anos, né, com a consultoria. Mais de 1.600 academias já passaram pela nossa mão. E eu já recebi inúmeros telefonemas, tá? De clientes meus que começaram comigo um mês depois. E o cara começou a lucrar mais, faturar mais, mas o cara me liga para falar assim, pô, eu não estou vendo resultado no número de alunos, até caiu o número de alunos. E eu faço a pergunta para ele, peraí, você está faturando mais, você está lucrando mais, e você está reclamando que caiu o número de alunos e você acha isso ruim? Ah, não, porque eu esperava que o número de alunos também crescesse, que o número de alunos fosse elevado. Cara, porque nós construímos um projeto, um plano de ação para você lucrar mais. Se você quer número de alunos, né, talvez você tenha procurado a empresa errada, não é a nossa empresa. A nossa empresa está preocupada em gerar resultado para você. Né? E é possível gerar resultado tendo menos aluno, faturando e lucrando mais. É extremamente possível fazer isso. É só saber o que você vai fazer. Né? Mas é a ganância. É a ganância de ver a academia lotada. Eu não penso que a academia vai estar lotada, gente pagando menos, eu vou ter que investir na manutenção dos aparelhos. Eu falo para meus alunos, quando eu digo, a gente vai mexer na precificação. Então, espera que vai cair cliente, mas vai ficar o cliente ideal e na somatória de tudo vai equilibrar e depois vai melhorar. É esse o processo. E aí uma aluna minha chegou e falou a mesma coisa. Tá, mas eu queria mais clientes. Presta atenção. Nem todo mundo tem dinheiro para andar de Ferrari. Mas todo mundo tem dinheiro para andar de ônibus, de trem. O teu produto é trem, ônibus e uma Ferrari. Nossa, fantástico. Fantástico. Daí ela... Não, porque tu pode trabalhar com ônibus e com trem. Agora, Ferrari, não é todo mundo que pode. E eu te ajudei a construir um produto Ferrari. Mas tu quer vir andar de trem e de ônibus, também tá tudo bem. Só que a escolha é tua.
Porque parece que as pessoas não acordam, que é preciso ver um monte de gente na academia. Blá, blá, blá. Não, é o cliente ideal, pagando bem, tendo experiência, porque eu sempre falo, é uma compensação da balança. Eu vou cobrar um investimento maior, mas eu vou gerar mais experiência para o meu cliente. Porque não é justo ele pagar um valor X e tu entregar meia boca. Daí não compensa. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, e você falando desse negócio de ganância, né? É ganância, mas ao mesmo tempo também é falta de conhecimento, né? Porque as pessoas têm muita ganância de querer ter muito aluno, de querer ter muita gente, que é bonito, né? É Sim. bonito. Você que trabalha muito com evento, também é a mesma coisa. Quanto evento ele é não lucrativo, mas é bonito e tá cheio. Olha, quando as pessoas me contratam, assim, eu vou para os grandes eventos e não grandes eventos, eu vou para os eventos que o público é maior e sempre tem alguém que quer me contratar no evento e as pessoas ficam meio assim de me contratar porque estão me vendo naquele palco, um monte de gente, nossa, o Julinho não deve ir em qualquer evento, daí eles vêm falar comigo, um dia quando tiver meu evento grande eu vou te contratar e aí eu falo, eu não vou. Como assim? Não, não vou. Por quê? Porque tu vai entregar para as pessoas as melhores coisas somente quando tu estiver lá em cima com aqueles que estão naquele processo. E quem começou contigo merece o quê? Não existe evento grande e nem evento pequeno. Existe evento que entrega e transforma e evento que mente e tira. Para mim, na minha visão de trabalhar com 28 anos dentro dos eventos, são 28 anos, Eulazinho, não é 5, são 28 anos dentro de evento, eu posso afirmar isso. E só existe esses dois tipos de evento. 2023 está alinhado para os eventos que gerarem experiência para o cliente, transformação emocional e gerar resultado, são os eventos que vão mais lucrar em 2023. Porque o mercado se saturou daquele requisinho Básico. que todo mundo está entregando. Eles querem uma coisa que seja palpável. Que eles consigam enxergar, sentir e ouvir. É nos 3 níveis. Senão, não vai acontecer. Porque, na verdade, cara, você replicar, a gente até estava falando isso esses dias aqui, de você replicar aquilo que os outros fazem, né? Uma hora satura, óbvio, né? Você precisa navegar onde ninguém navega, né? Você precisa ir para onde ninguém vai, né? Se você ficar repetindo tudo que já tem aí, cara, você assistiu já é igual a todo mundo. Mas por que as pessoas não vão? Porque é difícil, é desafiador, é dolorido, demora. E hoje as pessoas querem o quê? Se tu bota uma caixinha de perguntas no Instagram, desculpa, aquilo não vai resolver o teu negócio. Mas as pessoas insistem. E colocam lá e acreditam naquilo, entendeu? É porque a galera também é muito superficial, né, Julinho? É muito superficial, né, cara? Você vê muita gente, por exemplo, vamos falar de palco, que você tá tão quanto, até mais em palco do que eu. Tem muita gente que tem conteúdo único exclusivamente para aquelas horas de palco. A hora que sai do palco, o cara não tem profundidade no conteúdo dele. A mesma coisa é o gestor. O cara tem até o plano A. O cara não tem ferramenta para tocar o negócio como um todo. Por quê? Porque ele não se dispõe a ir a fundo no tema, a ir a fundo naquilo que ele precisa. Porque se você quer ter resultados, né, exponenciais, cara, não existe. As pessoas têm, óbvio, o desejo de ganhar na Mega Sena e ficar rico, milionário de uma hora para outra e acha que qualquer coisa. Hoje, infelizmente, na internet, por exemplo, tem vários gurus que prometem para você ficar milionário de um dia para o outro. E, na verdade, a alta performance, você que já lidou com muito atleta também, a alta performance, cara, só vem depois de muita entrega que você tem que dar em qualquer coisa que você faça na vida. Antes de ficar bom, vai ficar ruim. Esse é um princípio da própria educação física, né? Da própria educação física, né? O princípio da própria educação física é você precisa sentir aquela dor, você precisa para depois você ter alta performance nos resultados que você vai ter, né? As pessoas me perguntam por que eu tô com 46 anos e agora eu tenho meu treino de fisiculturista. Né? E uma coisa do fisiculturista é que ele é resiliente, resistente e obstinado em gerar resultado para ele. Ir para uma sala de musculação, fazer um treino que leva 2 horas, 1h30, 2 horas e meia, às vezes, pesado, intenso, dolorido,
destruidor, que no outro dia tu vai estar acabado e tu vai ter que voltar para a sala de musculação para fazer a outra parte do treino, outro segmento. Cara, isso é empreender no teu corpo. Agora, se todo o profissional de academia entendesse esse princípio e levasse para o seu negócio, com certeza esse ecossistema estava diferente. Porque as pessoas querem ter mais alunos, querem ter mais dinheiro, querem ter uma rede de academia, querem. Mas o que tu vai doar? Quanto tempo tu vai doar para isso acontecer? Não, mas daí eu quero um sócio que vai entrar com a grana e eu vou... Aí o sócio não fecha o negócio, daí é aquela coisa que a gente já sabe. Por quê? A pessoa que quer o hack da internet, a mesma pessoa que quer o hack para o negócio. Não tem. Tu não construiu o que tu tem hoje com hack. Quando tu decidiu fazer o que tu faz hoje, muitos viraram as costas, ou disseram que era charlatanismo, não ia dar certo, mas olha o que tu construiu. Aí as pessoas olham para ti hoje, não, mas veio de família rica, tinha dinheiro, porque é isso que fazem, né? Sem dúvida. Porque é isso que fazem. As pessoas que me conhecem hoje veem a minha jornada e, não, Julinho, só que ninguém sabe que eu vim da favela, que você fome, dormi na rua, estive na boca do tráfico, só não atuava nada ali, tive a chance de ir. Então, tipo, eu venho me treinando até hoje. Para te ter o que tu tem hoje, o Lazinho, tu teve que te treinar de coisas que iam potencializar teu resultado. E abdicar de muita coisa. Muita. Hoje é muito fácil atribuir a sorte, né? Então hoje, você teve sorte ou teve oportunidade, né? É muito comum você escutar isso quando você atinge o sucesso, né? Graças a Deus nós atingimos o sucesso. É muito comum você ver isso, né? A pessoa falar que está atribuída a oportunidade, você teve oportunidade ou teve sorte. Eu sempre falo que sorte é uma equação, que inclusive está aqui na parede. Sorte é a equação da oportunidade mais preparação. Se você não estiver preparado, cara, se vier a oportunidade e você não estiver bem preparado, não adianta você ter tido... As pessoas pedem, né? Eu quero mais aluno. Está preparado para receber mais aluno? Exatamente. Tua academia está pronta para receber mais aluno? Exatamente. Não, é um ponto fundamental. A pessoa quer ter, dentro de uma academia, ela quer sair de 500 alunos para 1.000 alunos. Mas o negócio, o ecossistema está preparado para isso, né? E é interessante ter 1.000 alunos? Não seria interessante, às vezes, ter 400 alunos? Mas ter mais lucratividade? E aí é o ponto que cabe muito. A pessoa não tem clareza do que ela quer. Ela não tem clareza daquilo que ela quer. Ela quer mais inflar o ego ou ela quer gerar realmente produtividade e resultado? E tu vê que não tem clareza que acaba o ano, não se tem uma reunião para falar sobre o faturamento do ano, sobre o que os profissionais vão ganhar se ajudarem no faturamento do próximo ano, quais são os bônus. Só vira máquina. Só vira máquina. Só vira máquina. Só vira máquina. Nós costumamos dizer, a gente fez o último evento em novembro com os nossos clientes, numa reunião com os nossos clientes, e a gente fala que uma empresa de alta performance, para ela ter alta performance, o ano dela tem que ter 14 meses. E por que ela tem que ter 14 meses? Porque o ano começa para você em novembro, né? Que é os 2 meses de planejamento. Então você tem 2 meses de planejamento, né, para você usar 12 meses aquilo ali. Então o seu ano tem 14 meses. Então, o que diferencia uma empresa de alta performance de uma empresa comum de mercado é que uma empresa comum de mercado tem 12 meses. Ela vive 12 meses ali. Nasceu, entrou o ano e eu preparei ou estou fazendo planejamento agora e tal, não sei o quê. Então, tenho 12 meses. Uma empresa de alta performance ela tem 14 meses, né? Porque ela ficou 2 meses planejando. 2 meses. E planejar é chato, né? Para muita gente isso eu acho chato. Eu também acho chato planejar, colocar, elaborar, tal, criar coisa que... Cara, mas a partir da hora que você cria, que você visualiza e você sabe a importância da visualização, fica muito mais fácil para você realizar, né? Fica muito mais fácil, porque clareza te entrega uma estrada única. Sabe que esse é o caminho. Tu não vai querer pular um muro onde tu não está enxergando nada. Tu vai ver onde está a luz está rolando. Então é aqui que a gente vai. A minha mãe tem uma escola de dança, minha mãe de criação tem uma escola de dança, que eu não me envolvo. Mas eu me mordo para me envolver.
mas eu não me envolvo. Por que eu não me envolvo? Porque existe uma coisa que muda o jogo de todo empreendedor da área, seja qual o produto ou o serviço que ela estiver oferecendo. A mentalidade. Se a pessoa tiver uma mentalidade de escassez, ela não vai querer arriscar, não vai querer investir, vai ficar se segurando. Se é uma mentalidade de progresso, ela vai para frente. Porque ela tem uma visão lá no futuro, lá na frente do que ela quer. E quem tem uma mentalidade de escassez, quer o agora, quer a coisa rapidinha, aquele prazer momentâneo. Então, essa questão que a gente falou que é chato planejar, é chato planejar. Mas é chato planejar algo que não te dá prazer imediato. Uma viagem não é chato planejar para os Estados Unidos, para Miami. Porque tu vai te divertir, tu vai conhecer a Disney, enfim, mó tesão com todo mundo, família, porra. Não é chato planejar uma viagem assim. Agora, se eu trouxer esse conforto de planejar uma viagem para dentro do meu negócio, o jogo vai mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu achava chato planejar as minhas coisas. Só que quando eu comecei a ver que aquele planejamento ia me entregar mais tempo do que eu mais queria, Virou a chave. virei a chave. Eu digo que tu pode tudo, só não pode reclamar depois. Falando em virar a chave, você me contou lá nos bastidores do GAP, e eu acho que é legal trazer isso pra galera. A virada de chave que você teve na pandemia, um momento aí que você, um cara que atuava diretamente com o evento, ou seja, diretamente no dia a dia, presencial, né, todos eles, né? E aí veio a pandemia e o evento foi a última coisa a voltar a funcionar, né? Então, se você dependesse dos eventos, você teria morrido. Sim. Como que foi essa virada de chave? Conta pra galera. Foi muito louco porque antes de entrar a pandemia eu estava criando o meu produto digital para ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, para escalar o que eu faço, né? Criar mastermind, enfim, tava tudo esquematizadinho, né? O Clebão, meu maravilhoso e amigo mentor, tava tudo comigo, tudo certo. Entrou a pandemia, fechou tudo. Só que 3 semanas de entrar a pandemia, eu tinha feito um treinamento com 15 empreendedores. Foi meu primeiro treinamento. E a pandemia entrou dia 20 de março. 19 de março de 2020, mandaram fechar tudo. E aí eu sentei em casa, assim, não tinha nem escritório, né? Sentei em casa no sofá, olhei para cima, olhei para frente, que é onde fica o boleto do meu carro. E eu disse, então, e agora? Como vai funcionar? Cara do céu. Desci pra academia, porque na minha casa tem uma academia, né? Desci pra academia e comecei a treinar e a cabeça começou a trabalhar, começou a ferver. O que eu vou fazer com essas 15 empreendedores que pagaram a recém, fechou os negócios, tudo. E aí eu disse, se é pra ter a prova, é agora. Chamei todo mundo numa reunião online, no Meet de 20 minutos e disse, gente, é o seguinte, vamos lá. Nós vamos trabalhar 2020 para não fechar os nossos negócios. Vocês confiam em mim? Então a gente vai trabalhar para pagar todas as contas, para alinhar os próximos passos, porque pelo o andar da carruagem, isso só vai voltar ao normal em 2022 para 2023. Eu arrisco ainda em 2024. Quando eu falei isso, a cara das pessoas assim, não tem, gente. É uma coisa que ninguém conhece, não sabe. A última loucura que teve de doença levou o mesmo tempo, de 4 a 5 anos, para estabilizar. Não quero achar que vai ser do dia para a noite. E aí eu comecei a olhar para o negócio das pessoas, para cada um deles específico. Ninguém foi para o online. Ninguém fez produto online. Os professores de educação física não quiseram dar aula online. E aí a gente criou um subproduto para manter as contas em dia. Então, tinha professor que criou Marmita Fit, tinha profissional que criava treinos personalizados, mas não fazia aula online. A gente trabalhou de uma forma que fosse confortável. Tinha até uma menina que trabalhava com unha e tudo mais, e eu disse, cara, tu pode atender da casa das pessoas.
Só que tu vai ter que nem vestido que nem na NASA. Caso contrário, porque o que não parou? O setor de beleza não parou. Eu tive aluna na pandemia que comprou carro, trocou de espaço, fazendo cílios, ela não parou. Se vestiu que nem NASA. Não parou. Criei todo o projeto, como seria a cadeira, com sulfilme para limpagem, o que a gente precisa mostrar para o cliente para ele acreditar que grava assim, grava o material de segurança, esterilização. E a minha cabeça começou a trabalhar. E eu levei 2020 tranquilo, ninguém fechou nada. Eu disse, cara, esse negócio aqui meu tá funcionando, velho. Precisei fechar o mercado para eu poder entender. Beleza. Chega o final de 2020, eu disse, gente, meta cumprida. E aí, vamos continuar? Não vai abrir ainda. Vai ficar, abre e fecha, abre e fecha. 2021 a gente vai trabalhar e estudar coisas para 2022 aplicar e o bicho pegar. E foi isso que aconteceu. Se a pandemia se mantesse até hoje, eu estaria super bem. Porque eu consegui me manter super bem na pandemia, consegui ajudar os meus alunos, que era o propósito. Mas aí as pessoas estão perguntando, tá, mas como é que eles te pagaram? Eu fiz um valor bem baixo, porque eu vi que estava ruim, um valor que ia manter as minhas coisas em dia, porque esse foi o trato, vamos manter as coisas em dia para não fechar. Então eu não podia querer ganhar dinheiro em cima dos meus alunos. Eu tinha que seguir o fluxo do que eu falei. Você aproveitou. Não. E aí a gente manteve isso. 2020, 2021, e aí 2022 começou a abrir, eu disse, bom, gente, agora é a hora de vocês olharem para mim com outros olhos. E aí a coisa virou. Hoje eu trabalho com menos mentorados, pagando muito mais. Eu gero mais resultados porque eu consigo focar nessas pessoas. Mas pelo valor que você construiu durante lá esse atrás. ciclo, né? Uhum. Então aí é que está a grande questão, né? Não pelo preço que você construiu, Não. mas pelo valor que você construiu. Esse valor que você construiu, né, durante um período fez hoje gerar resultado para você financeiro, de fato, né? Então, é esse valor. Isso é um ponto muito importante, né? Aproveitar, não se aproveitar das pessoas, né? Que isso é uma coisa muito rara de acontecer, né, cara? É isso, mas isso eu agradeço a minha sabedoria que está lá em cima. Isso é uma coisa que eu trago de casa, cara. Caráter é uma coisa que tu vem de casa. Meu pai dizia, se o dinheiro te comprar, tu não merece ter dinheiro. O dinheiro não pode te comprar. Tu tem que conquistar ele. E qualquer pessoa, cara, que evento que tiver, que você está assistindo agora, me encontrou no evento, e você vier com desafio, eu vou sentar com você e vou te ajudar. Eu vou te ajudar, porque eu sou muito assim, isso é muito de mim. Eu já peguei evento que estava para... E o que o cara me pagava nem era o que eu merecia. Mas eu fui lá para cumprir a minha missão. E ajudei a virar o jogo. Num pitch que o cara tava perdidaço. Entrei, fiz seeding, ajudei o cara... Isso não interessa quem tá na minha frente, cara. Nas minhas costas, nessa camisa está escrito, não são números, são vidas. E é isso que eu trago todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante. Isso é muito importante. As pessoas entenderem, né, que cada pessoa que você impacta tem uma história, né, e o quanto você está contribuindo para aquela história, né, cara? O quanto você contribui para aquela história. Agora eu vou abrir uma coisa dos bastidores aqui do GAP, que eu falei pro Lazinho, mas eu quero deixar isso registrado aqui. Eu trabalho há 27 anos, 28 anos com eventos, cara. E quando eu fui pro GAP, e eu cheguei e vi o hotel que eu fiquei, vi como foi toda a contratação, como a Aline me tratou, como a galera tratou a gente que estava trabalhando. E aí, no primeiro momento, eu fiquei assim, chocado assim, com toda a ação. Porque talvez você saiba, talvez não, nem tudo que você vê nas redes sociais brilha. Às vezes é só uma luzinha. E aí ver tudo aquilo que foi, como foi o evento, onde foi o evento, como eu fui tratado.
E eu falo isso até hoje, cara. Quando as pessoas perguntam como é trabalhar contigo, eu digo, cara, o Lazinho, ele tem um olhar humano. Ele tem um olhar, assim, que realmente ele quer ajudar as pessoas, ele trata a equipe dele como se fosse todo mundo da família dele mesmo. E eu não tenho, assim, palavras para agradecer a maneira que eu fui tratado. É isso, cara. Eu acho que, na verdade, obrigado. Eu fico até emocionado, porque assim, eu acredito muito que você só pode querer dos outros aquilo que você dá para elas. Então, se você dá uma coisa secundária para elas, é um terceiro, vou dar uma posição secundária e tal, cara, eu vou receber um trabalho secundário. Agora, se eu quero receber um negócio de primeiro, eu tenho que entregar um negócio de primeiro. Né? Essa é a filosofia da Aline, que, modéstia à parte, acho que é a pessoa que mais entende, mais tem carinho de outras pessoas dentro de evento. Eu não conheço ninguém que faz o que ela faz. E é isso, porque é uma filosofia de vida nossa. A gente entende que você só pode receber dos outros aquilo que você dá. Ou seja, se hoje você recebe coisas ruins das pessoas, é porque você, em algum momento, entregou alguma coisa ruim para elas. Se hoje você está recebendo alguma coisa boa, é porque você entregou coisa boa. E, acima de tudo, ninguém é mais do que ninguém. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando você entende que ninguém é mais do que ninguém, e o palco ele é muito traiçoeiro, né? Porque o palco ele põe você numa posição de que, cara, eu posso me trair. Né? Mas eu tenho um caráter muito forte e tal, mas o palco ele te dá essa posição que pode fazer você ser traído. Cara. Eu chamo o palco de como se fosse o forno de um fogão, né? Tu vai lá pra cima e aí tu quer mostrar um personagem que tá guardado há muito tempo ali pra esconder a tua verdade. Isso. A Lúcia até falou comigo, falou, pô, Lazinho, eu nunca vi o trabalho como você, eu nunca vi alguém tão tranquilo para entrar no palco como você, cara. Eu nunca vi alguém assim, tão tranquilo para. Eu falei, cara, eu sou o mesmo cara que vai entrar no palco, é o cara que está aqui conversando no podcast, é o cara que vai fazer a reunião com você, que passou no seu consultório, que foi na. É o mesmo cara. Então, o que me dá tranquilidade é isso. Eu sei o que eu vou entregar, eu sei o que eu vim aqui fazer. Agora, quando eu quero passar para o outro algo que eu não sou, aí, obviamente, eu vou ficar nervoso, né, cara? Porque eu vou passar para os outros aquilo que eu não sou de verdade. E até eu me lembro que quando eu perguntei assim, Lazinho, vamos brifar aqui, como é que vai ser? Assim, não, eu não sou igual o fulano, beltrano, ciclano, que já trabalhou, tá tudo bem. Eles são assim, eu sou tranquilão, não sei o que. Daí eu subia no elevador e eu disse, cara, velho, e agora? Eu nunca vi o Lazinho entregando, velho, como é que vai ser? Aí eu fiquei te olhando os bastidores e eu disse, cara, eu não posso entregar a galera lá em cima gritando pra ele, porque ele não vai entrar nesse pique da Bahia. Mas tá, vou entregar a galera na energia dele, não vou entregar acima pra ele se sentir à vontade. Até isso eu estudo, cara. Cara, é fantástico. O que você faz é fantástico. Como é o meu expert, assim, porque conforme a energia dele, não posso largar a galera lá em cima na goela, porque ele vai se sentir desconfortável, né? Então, foi E muito, vai muito frustrar incrível. as pessoas, né? Porque você coloca a galera lá naquele negócio de homem show de palco. Eu não sou homem show de Foi essa palco. palavra, eu não sou o meu show de palco. É. Né? Eu não sou homem show de palco. Então, quer dizer, né? Eu gosto muito mais do um a um, daquele negócio que eu vou trabalhar, do que o próprio palco. Né? Então, eu não sou. Se a pessoa for com a expectativa de ver um homem show dentro do palco, ele vai se frustrar comigo. Por isso que até a minha comunicação é sempre assim. Né? A minha comunicação. Quando eu vou vender algo, você viu como que eu vendo? Uma forma, né, extremamente, né, tranquila. Cara, se você quiser, o meu produto é esse. Eu vou vender para você. Eu quero vender para você, mas meu produto é esse. Se você quiser, é assim. Se você não quiser também, tá tudo bem, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Tu sabe que esse negócio que tá falando agora, esse final de semana, uma mentorada minha chegou e disse, eu tô fazendo um evento com umas amigas e aí elas querem colocar 2 palestrantes homens, não sei o que, blá. E eu mandei o teu perfil para elas do Instagram, elas não curtiram muito tua vibe, não sei o que, blá. E eu disse, tá bom, tudo bem. A gente não vai agradar todo mundo. Talvez eu não seja por evento, ou o evento não seja para mim, não sei. Mas tá tudo bem. Mas tu não vai ficar chateado? Claro que não. Eu não posso querer tudo que é tipo de evento. Existem eventos que
eu me conecto e faz sentido para mim e outros não fazem. Sem dúvida. Agora, aqui fica um ensinamento para você que trabalha, seja com qual nível de empreendimento. Eu não posso querer todo tipo de cliente. Eu tenho que buscar o cliente ideal. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O seu produto pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo é para o seu produto. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso de uma forma gigantesca. Eu vejo donos de academia, por exemplo, falando, pô, mas fulano saiu, ciclano saiu. Cara, vai ter gente que vai sair, vai, normal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, você precisa definir quem é o seu público, para quem você quer atender, quem é que de fato vai se conectar contigo. Agora, essa pessoa você tem que tratar da forma, né, mais e ficar muito preocupado caso ela saia do seu negócio. Porque como que uma pessoa que você trabalhou dentro de um perfil, ela está saindo do seu portfólio, significa que alguma coisa errada você está fazendo. Né? Então, o seu produto pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo é para o seu produto. Está tudo bem. Como eu falo, eu não sou um homem show de palco. Então, isso significa que você critica todo mundo que é um homem show de palco? Não, muito pelo contrário. Eu admiro muita gente que tem uma habilidade de palco gigantesca, que é um homem show de palco e que tem muito conteúdo fora do palco também. Né? E tenho uma admiração por vários players de mercado que fazem isso. Agora, a gente conhece muito evento, a gente conhece muita gente, a gente sabe que tem muita gente que é show no palco e na hora que sai do palco, né, vai entregar o feijão com arroz. Né, dentro dos nossos... aconteceu com a gente, né, nesse último. Pessoas que a gente não pode falar aqui, mas... Deixa abaixo, deixa abaixo. Pessoas aqui que, né, são fantásticas, né, são fantásticas em termos de conteúdo de palco, mas como ser humano e como pessoa, né? É o vulgo personagem, né? Exatamente. É o personagem. Eu vou vender aqui no palco o meu ego, mas fora dele eu vou mostrar a minha verdade. E aí as duas coisas não compensam, né? E não se equivalem. Exatamente, exatamente. Bom, meu irmão, cara, eu tô muito feliz. Na verdade, eu fiquei sabendo agora há pouco uma notícia que a gente vai poder contar com o Júnior quase todo mês aqui para fazer a gravação. Né? Quero dizer que estou realizando um sonho. A primeira vez que sou convidado para um podcast, era o que eu sempre quis. Quero agradecer imensamente por estar aqui. Estou muito feliz. E eu acho assim que se a gente pode colaborar com uma vida, na transformação de uma vida, para mim é o que vale. Então, se tu me quiser aqui, toda vez que eu vier a São Paulo, para mim vai ser o maior prazer. Cara, que prazer enorme, que prazer enorme. É fantástico escutar quem tem o que falar, né? Então, isso é muito legal. Infelizmente, tem muita gente na internet que está falando sem ter o que falar, né? Mas é muito bom escutar gente que tem o que falar, que tem vida para falar. Então, isso é muito importante. Juninho, quero te agradecer muito, irmão, de ter essa disponibilidade de ter vindo aqui. O Juninho não é de São Paulo, para quem conhece. Sou de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Rio Grande do Sul está aqui com a gente, então é um prazer enorme, uma honra ter você aqui com a gente, né? Você que faz a diferença e muda a vida das pessoas e eu gosto de estar do lado de pessoas que mudam, né? Que tem esse ponto como missão de vida. Obrigado de contribuir com essa galera, obrigado de trazer a sua vida para dentro desse nosso mundo GAP aí que já é tão relevante, tão importante ter você junto com a gente. Vamos lá, então. Dentro do meu Instagram, eu sempre chamo os meus seguidores de talentinhos. Por quê? Porque todos nós temos talentos, né? E talentinho é um jeito carinhoso. Mas esses talentos, eles são moldados diante do ambiente que a gente vive. Os resultados que você teve até hoje, eles te trouxeram até aqui. O seu próximo passo está longe dessa zona de conforto. Você precisa vir para um ambiente onde os resultados que você mais sonha, essas pessoas já têm. Tá aqui hoje, fazendo esse trabalho com o Lazinho, é uma realização de um sonho. Eu visualizei isso, mas isso só aconteceu porque eu troquei de ambiente. Então, tudo que a gente falou aqui, se você pegar 1% e aplicar no seu negócio, qualquer insight, qualquer virada, isso vai mudar seu jogo. E lembre-se, não são números, são vidas. E você transforma vidas todos os dias. Cara, mais uma vez, gratidão. Obrigado, meu lindo. Obrigado, e a casa é sua, a hora que você quiser, tudo isso aqui é seu. Obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigado de coração. Gente, então, para você que ficou até agora aqui com a gente, gostou? Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Isso vai fazer levar essa comunicação e a nossa missão, cumprir com a nossa missão
quer levar conteúdo rico. Então isso aqui, para mim, está sendo sensacional. Comenta aqui, deixa o seu comentário, os temas que você quer que a gente traz também, para que a gente possa estar debatendo. Isso vai ser sempre levado em consideração, porque isso aqui está sendo feito para você que está nos assistindo, para você ir para um próximo nível. Então, para você, uma ótima noite. Fique com Deus. Te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.